Então a gente vai começar o nosso estudo, né? Vocês perceberam hoje é extenso, é muita coisa. Nós vamos tentar pelo menos fazer uma visão panorâmica dos elementos, das coisas que estão no nosso destaque, no nosso roteiro para a gente estudar hoje. E eu vou começar, como eu havia dito lá no nosso primeiro encontro, né? Eu sempre trabalho fazendo perguntas, né? Eu gosto muito de perguntar, até para que eu possa aprender também, né? Tentando entender como é que as pessoas enxergam as coisas, como elas pensam sobre determinados elementos. Na semana passada, infelizmente, eu não pude estar com vocês, mas eu vi o vídeo do nosso último encontro, muito bacana, com muitas perguntas. Eu vou começar perguntando o seguinte: vocês deram uma olhada aí lá no Livro dos Espíritos, talvez, eu não sei se conseguiram dar uma olhada tanto nos textos sugeridos quanto nos livros da bibliografia, que são bem interessantes, mas eu vou começar perguntando para vocês. E aí, quem quiser, à vontade, como tem funcionado todas as vezes, vai trazendo a resposta. A primeira pergunta é básica, né? O que é a razão? A gente fala tanto de razão, a gente fala de racionalismo, fala que o espiritismo é a fé raciocinada. A gente que eu falo, os espíritas no geral, inclusive pessoas de fora do espiritismo, eu nem sei se todo mundo aí acha que o espiritismo é efetivamente uma fé raciocinada. Eu, por exemplo, defendo a ideia de que Kardec é um tomista do século XIX, né? Ele não superou as ideias de Tomás de Aquino, pelo menos em relação à fé e razão. Mas a pergunta é, o que que é a razão, pessoal? Quando fala assim, ó, razão, a razão nos aponta isso, o capítulo está cheio disso, né? A razão nos mostra, a razão está trazendo isso, o espiritismo é racional, né? O que que é a razão? Tá, eu poderia contribuir, dar talvez um pontapé aqui, de forma bem simples, do jeito que eu entendo, que é o seguinte: nós usamos, ao longo da vida, referenciais para tentar compreender a realidade. A realidade talvez tenha alguma relação com razão. Então, quando a gente cresce, né, frio, calor, mãe, alimento, essas coisas, as coisas que chegam até o nosso ouvido, imagino que há necessidade da gente ter referenciais para a gente chegar a poder utilizar a razão. Acho que é por aí. Bacana, Agora, o conceito, se aprofundar, mas ainda o conceito acadêmico, né? bacana, ótimo, gostei muito da sua Bom, fala. Deixa eu ver mais algumas inserções para a gente tentar fazer um fechamento. Mais alguém quer dar opinião do que é a razão, pessoal? eu vou falar de uma forma bem geral e bem simples, né? Razão é que quando nós usamos para analisar qualquer coisa, qualquer objeto, nós usamos alguns instrumentais analíticos, né? Nós usamos, ainda que não saibamos, né, no dia a dia, usamos alguns instrumentais de análise, usamos a reflexão, uma reflexão crítica para que a gente construa um conhecimento, um olhar que não seja apaixonado ou, digamos assim, místico, né? Assim, para mim, razão é isso. Quando nós pegamos dentro disso que ele falou também, quando a gente pega quando a gente usa esses instrumentos, pode ser instrumentos, pode ser análises teóricas, né? Esses conhecimentos já disponibilizados pela ciência, pela filosofia, ou por várias áreas, enfim, ainda que a gente não saiba. Eu acho que isso é muito importante, porque no dia a dia a gente faz esse tipo de análise, né? É isso. Bom, então nós tivemos uma visão de um cunho filosófico, começando com Werner, que eu achei interessante. Agora, a Helene trouxe uma visão de cunho cognitivo também, com elementos filosóficos, muito interessante. Agora, a Anne Mary, pode falar, Anne Mary. Ah, vocês gostam de Descartes, né? Então, capacidade de bem julgar e distinguir o verdadeiro do falso, que é o que propriamente se denomina o bom senso ou razão. É naturalmente igual em todos os homens. Descartes, discurso do método. Ótimo. Você trouxe aí o livro que, junto com o novo órgão do Francis Bacon, é o fundador da modernidade, né? Mas vamos pegar essas três visões aí, só para a gente começar com essa pergunta.
Olha que interessante. A fala do Werneck tem elementos interessantíssimos. A Arlene já traz elementos cognitivos que dialogam com o nosso conhecimento contemporâneo. E eu achei bem bacana a Animéria ela fechar com Descartes, né? Porque você fala de racionalismo, você lembra de Descartes. Tem alguns pensadores que vêm na nossa mente muito claramente. Mas vejam, o Werneck falou uma coisa importante. O que é a razão, ela também muda no decorrer da história humana e do pensamento, né? O que a gente pode falar no geral de que é razão tem a ver com essa limitação que o Descartes fez e com a visão que o Werneck traz, né? Aquela tentativa de explicar. E o capítulo 2 ele deixa isso bem claro. Vocês já perceberam que a gente tem uma necessidade de explicar, buscar explicação para as coisas, né? A nossa razão, ela tende a querer uma explicação. Não necessariamente nós vamos escolher a melhor explicação, mas nós queremos uma explicação. Então, é por aí que o mito nasce, né? Quando a gente fala lá da filosofia no Ocidente, né? Agora eu vou especificar, fazer um recorte da Grécia, sem falar da filosofia na África ou no Oriente, mas vamos falar da Grécia, porque é o clássico, né? O que a gente aprende na maior parte. A primeira coisa que a gente aprende lá com o professor é que a filosofia representa o rompimento do mito com a razão. Mas hoje a gente já sabe que também não é assim, porque no mito é cheio de razão. O mito tem elementos racionais muito importantes. São elementos explicativos que são uma necessidade humana para a compreensão das coisas. Então, na fala de vocês é interessante. E aí vem o problema, né, pessoal? Falar de razão não é tão fácil. Então, quando você pergunta a um professor de filosofia assim, o que é a razão? Ele vai falar, depende do filósofo que você está perguntando. Vou dar um exemplo clássico. Alguém usou Descartes? Eu vou usar dois caras contemporâneos que eu tenho muito apreço por eles. Descartes e Spinoza. São dois racionalistas, mas Descartes é um analítico e Spinoza é um pensador sintético. Um que acredita que a razão é feita para modelar, cortar, analisar, né? Então, o que é análise? Aí dá parte ao todo. E o que é sintético? Para Spinoza, o erro de Descartes foi fazer a dúvida hiperbólica sem fundamentar a ideia de Deus, ou de natura naturans, que é ir do todo às partes. O Livro dos Espíritos ele faz esse movimento o tempo todo. Kardec tem demais, né? Lá no encontro passado, o Elias falou muito do Descartes, mas Kardec, por uma questão de tradição, tem demais ao Descartes. Até porque o Spinoza está mais ligado a uma noção até materialista também. Então, mesmo a definição de racional é complicado, porque ela vai se transformando no decorrer da história e do pensamento. E uma outra pergunta agora para nós. Beleza, eu perguntei o que é a razão no geral. Alguém aí, então, me define o que é a razão no Livro dos Espíritos? Alguém consegue trazer uma definição? Qual que é a visão que Kardec tem de razão? No meu entendimento, boa noite, Diego. No meu Bom, entendimento, é mais baseado nas reflexões de Descartes. Mas, assim, eu também sou nova no Espiritismo, então, o primeiro momento para mim que eu entendi foi isso. ótimo. Mais alguém? Não? Ali, vai lá, Animaire. Eu também não fui agora examinar o livro dos Espíritos para responder essa questão. Mas tem Ah, uma pessoa que dá aula lá na federação e que ele fala que Kardec tende bastante para Aristóteles, né? uhum, Tá? Então, que encontramos certo. muitas coisas do pensamento de Aristóteles embutidas na doutrina. Ok. Agora, Nadir. Vamos lá, Nadir. Eu estava fazendo uma pesquisa para a aula de segunda-feira. O que ele faz? Na obra dele, sempre ele busca a verdade, né? Então, ele busca a verdade através da razão crítica, né? Ele fala, ele dá ênfase à razão na análise e na busca da verdade, né? Por evidência, verdade por evidências, né? Então, ele tem um método de pesquisa que também ele reflete a ideia racionalista, né? Uhum, muito bem. Ótimo. Então vamos lá, pessoal, para a gente, né, fazer esse compilado aí e passar para a última questão, né, sobre Kardec e a questão racional, para a gente falar sobre o capítulo 2, iniciar e passar para a nossa discussão sobre a ciência, alguns postulados da ciência do século XIX. Kardec, como já tem sido falado desde o nosso primeiro encontro, ele vem de uma tradição, ele não consegue romper
com as questões culturais e também com os vínculos que ele tem com o pensamento, né? Quando você olha o Livro dos Espíritos, eu até já conversei com isso com Elias, eu tenho um problema bem sério, o Elias até vai travar esse problema no livro Contextualizando Kardec lá no início, né, dando só um panorama, como Kardec não se coloca como um filósofo, no sentido estrito da palavra filósofo, nós entendemos a partir, pelo menos, da modernidade, ou a partir da filosofia clássica, ele, o tempo todo, ele faz um movimento, ele cita muitos pensadores ou pensamentos dentro da obra dele, sem citar que ele está citando. Então, por exemplo, esse capítulo que a gente está lendo está cheio de aristotelismo. Não só quando ele fala do vitalismo, tem coisa lá que é praticamente uma paráfrase de Aristóteles. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um diálogo com o tomismo e tudo mais. Ele não consegue fugir dessa noção cartesiana, e também nós precisamos de lembrar que Kardec ele deposita uma fé na razão, uma fé muito forte na razão, que vem de uma herança do iluminismo. A visão kardeciana sobre a razão tem Descartes, mas eles têm muito desse movimento filosófico. Nós não podemos, né, desligar a noção de Allan Kardec da razão sem pensar no iluminismo. E como é que os iluministas viam a razão? Os iluministas colocavam, por conta de uma série de contextos históricos, né, a gente não vai aprofundar para discutir o iluminismo em si, senão a gente perde o fio da meada, mas por uma série de elementos históricos, por uma série de elementos culturais da época, os iluministas eles vão, inclusive, depositar uma fé e uma crença exacerbada no poder da razão. Então você vai ver, né, nesse movimento iluminista, que é um movimento de contraposição à fé trazida pela igreja, num sentido de uma fé que é sempre negativa, né? Nós não podemos deixar de lembrar que quem deu o nome à Idade Média de Idade das Trevas foram os pensadores iluministas, né? E é um nome, inclusive, errôneo, como se todo o processo tivesse perdido. Mas o contexto histórico dá para entender isso. E aí Allan Kardec ele tem essa visão iluminista no início do Espiritismo, que acompanha, que ele vai, em alguns momentos, colocar ela em atrito com outras questões, e nesse capítulo fica algumas coisas muito importantes para nós refletirmos. Então, Kardec ele tem, né, um culto à razão, essa razão cartesiana, né, essa razão analítica das coisas, que vem muito de uma tradição iluminista, uma perspectiva de que a razão, mais cedo ou mais tarde, ela dá conta de quase tudo. Mas será que a razão dá conta de tudo mesmo? Para os iluministas, seria questão de tempo para a razão dar conta de todas as coisas. Isso fica muito claro em alguns textos, né? Se você lê D'Alembert, por exemplo, de Derrot, fica mais claro isso. Você vai ter uma linha iluminista que já desconfia mais da razão. Então, Kardec vai começar essas perguntas e esse capítulo justamente trazendo uma discussão sobre a razão. Então, quando a gente lê o capítulo 2, vocês veem que são perguntas que é mais importante na nossa perspectiva entender sobre quais são os limites impostos à razão, né, através do conhecimento, do que efetivamente discutir algumas questões. Porque tem questões ali, por exemplo, sobre a natureza divina, que Kardec fala, que são questões que vêm de uma área específica do pensamento, que é a teoria do conhecimento. O que é a teoria do conhecimento, a grosso modo? É uma área filosófica que vai analisar os limites, as possibilidades da razão. Até que ponto a razão consegue chegar? E Kardec está muito ligado à noção aristotélica e cartesiana do edifício do conhecimento. Semana passada, vocês discutiram muito sobre Descartes. Qual que era o ideal moderno? Não era de Descartes esse ideal, era o ideal moderno, né? Lembra que eu citei aqui na fala que o discurso do método junto com o novo órgão é uma resposta ao órgão aristotélico, escrito por Francis Bacon. Tradicionalmente, o novo órgão, discurso do método, são os livros que fundam essa tentativa do edifício do conhecimento da modernidade. Então, é criar um único aparato de edifício de conhecimento que tente explicar todas as coisas. Kardec, em alguns momentos, ele parece querer isso do espiritismo. Mas, né, será que querer isso é possibilitar? Será que a razão humana possibilita? E aí esse capítulo vai nos dar grandes lições sobre esses limites da razão. As respostas que os espíritos dão, as reflexões que Kardec propõe nesse primeiro momento, né, quando pergunta se é possível conhecer a natureza de Deus, a origem das coisas, né? Então os espíritos vão deixar bem claro que falta para nós propriedade da razão e do conhecimento para nós entendermos certas coisas.
E para nós hoje fica muito claro. E a outra pergunta, né, que vocês vão responder agora até que ponto a gente pode confiar na razão? Me arriscando um pouco, Diego, creio que o limite está na verdade na ultrapassagem da verdade que ditava qual era a razão anterior. Eu tinha uma verdade, tinha uma crença, e com base nisso, eu tinha uma razão. À medida em que essa crença cai, modifica, altera, essa razão também altera. Certo, interessante, interessante. Eu tenho a compreensão de que a razão, eu procuro imaginar o que que é a antítese da razão. Seria a ficção. Algo que não tem conexão com a realidade, que não tem fundamento, aquilo que eu posso estar ligado com os referenciais. Então, a pergunta é, desculpe de novo, se eu posso confiar na Até que razão. ponto? Até que ponto você pode confiar na razão? Eu entendo que 100%, né? Porque Bom, o bom. antítese é a ficção, até que ponto eu posso confiar na ficção, né? Então, eu estou mais com a razão, estou mais com Descartes aí. Uhum. Beleza. Mais alguém, pessoal? Olha lá, a Eu. Vera, pode falar. Então, partindo-se da ideia de que Allan Kardec usou o método lógico da indução, tão propagado por Bacon, né, por Francis Bacon, a indução gera uma probabilidade e não uma certeza. Portanto, o método de Kardec é probabilístico e não certo. Portanto, deixa aberto para uma mudança de pensamento e a gente não tem, enfim, e não é porque o espírito não tem condições de entender, e sim porque o método indutivo leva a isso. Bem lembrado isso, Vera. Então vamos lá, pessoal. Essa é uma pergunta que é feita há muito tempo e vou ser muito claro para vocês, não tem uma resposta. Você pode até achar que você tem uma resposta pessoal, alguém ditou aqui algo interessante, até o limite da sua inteligência, ou do indivíduo. Quando você olha para o indivíduo, você fala, eu posso confiar na minha razão até o ponto que eu consigo compreender a coisa. Daqui para frente, eu não consigo compreender. E eu tenho certeza que todos nós aqui, em algum momento, lidamos com isso, né? Você estava lendo alguma coisa ou tentando aprender algum negócio e você simplesmente não conseguia interiorizar aquilo. Era uma ideia que não era na sua cabeça. Você aparentemente chegou ao limite, mas com o tempo você vai buscando uma forma, né, de ampliar esse conhecimento. Então tem uma série aqui, alguém colocou o método limita, tem uma série de elementos que limitam a razão. Mas a nossa própria cognição é limitada, pessoal. Né? Esses dias um aluno meu me perguntou, justamente estudando Tomás de Aquino. E é lógico, você tem que. A primeira coisa que eu explico para meus alunos, é o que a gente está fazendo aqui, porque quando vê algumas coisas do Tomás de Aquino, a galera hoje com um instante de informação, não, quer refutar. Eu falei, galera, não preocupe em refutar agora, não. Preocupe em entender. Vocês querem refutar uma coisa que vocês não sabem nem as raízes, como é que tá. Eu quero que vocês entendam a proposta do argumento. E uma aluna ficou muito inconformada, porque ela vai falar o seguinte: olha, mas por que que Tomás de Aquino, já que ele tenta provar Deus, né? E aí tem a ver com essa questão de Kardec, por isso que eu estou trazendo a discussão Tomás de Aquino do nosso encontro passado. A gente não vai compreender Deus nunca, a gente não vai compreender a natureza de Deus, e a resposta, quando Kardec pergunta isso para os espíritos, é bem clássica, né? Não falta para isso sentido. E é uma questão lógica aí, né? É uma lógica no sentido de que, gente, para você compreender uma natureza, você tem que ter uma natureza igual a essa natureza. Eu não entendo nada que seja superior à minha natureza, e aqui eu estou falando natureza no sentido bem genérico de humanidade, né? Eu não vou entrar na discussão aqui de condição humana, natureza humana, mas para eu compreender a natureza de Deus, eu tenho que ter uma natureza que tem uma irmandade, uma equiparidade de compreensão. Aquilo que transcende a minha equivalência de compreensão, eu não consigo compreender. Né? Então, aí já tem um postulado lógico do limite da sua razão. O limite da sua razão tem a ver com o limite da sua existência também. E a sua razão é limitada também ao que você pode falar. Muitos aqui conhecem, quem não conhece, eu recomendo que leiam Wittgenstein, né? Lá no Tratatus Lógicos Filosóficos, ele vai falar, né? Olha, o meu mundo é o limite da minha linguagem. Mas o que ele quer dizer com isso? Olha, é muito difícil eu conseguir compreender uma coisa que eu não tenho terminologia para ela.
né? E é difícil. E você vai ver no livro dos Espíritos o tempo todo os Espíritos também falando isso, e Kardec falando isso sobre o limite da nossa linguagem. Então é difícil eu entender coisas quando eu estou dando atribuições. Então esse capítulo vai falar assim, ó, então tem dois elementos gerais do universo? Sim, Deus, Espírito, e tem o terceiro, que é o Criador e tudo, que é Deus. Pessoal, essa resposta, vocês percebem que ela é justamente uma resposta que atesta completamente o limite da nossa cognição e da nossa razão? Eu sempre brinco, você fala, tem três elementos gerais do universo. Tem a matéria, vamos começar pelo mais próximo de nós. O que que a gente sabe sobre a matéria? A gente sabe, comparado a Kardec, a gente já sabe muita coisa, mas comparado ao que é possível saber, olha a formação da matéria dos mundos, olha a variação de matérias, olha a forma que hoje nós trazemos o conceito da matéria e como ela é um desafio. E o segundo elemento, vocês já perceberam, quando os espíritos falam assim, ó, o segundo elemento, ele é o espírito. Beleza. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, a gente tem acesso ao espírito? O espírito, não estou falando de alma, estou falando do espírito no sentido em que Kardec fala. Nós temos acesso ao espírito, a gente vê espírito, a gente consegue entender a natureza do espírito? A primeira pergunta que você tem que fazer é essa, né? Uma palestra uma vez eu falei, ninguém nunca viu um espírito. Os médicos ficaram revoltados comigo, né? É lógico que eu vejo espírito. Não. Se você está vendo uma emanação mental ou aquilo que se chama de perispírito, mas o espírito você não viu. Pô, se você for no livro dos espíritos, você não pode falar que você está vendo um espírito. Eles estão falando que espírito é outra coisa. O espírito é um elemento que não está acessível. E Deus nem se fala. Semana passada vocês discutiram muito sobre Deus. Então, sobre Deus, o que a gente tem são atributos que nós damos a Deus que mais limitam a Deus do que falam de Deus. Você já parou para perceber que falar de Deus é limitar Deus? É por isso, e foi inclusive a Vera que falou, ela lembrou muito bem de pensadores anteriores a Tomás de Aquino, mas mesmo da parte, o próprio Agostinho vai escrever, a coisa mais absurda que tem é tentar provar Deus. É a coisa mais sem sentido que tem. E hoje é comum na ciência, né? E na filosofia. Não tem essa preocupação de provar Deus. E esses elementos também. A preocupação, quando você se discute Deus na filosofia, os pensadores estão mais preocupados em averiguar as possibilidades da razão do que efetivamente se provar ou desprovar Deus. Essa não é uma questão que é tão importante hoje, né? Eu recomendo para quem gosta do tema, leia um livro que foi ganhador quando foi tese de doutorado do professor Plínio Schmidt, Junqueira Schmidt, chama 10 provas da existência de Deus. Ele vai contrapor 10 provas que Deus existe contra 10 provas que Deus não existe. E ele vai contrapor essas provas e vai analisando. No final, ele vai chegar à conclusão. Não tem como o Stephen Hawking estava errado, porque o Stephen Hawking fala que tem como provar que Deus não existe. Como ele estava errado em uma série de coisas. Isso faz parte do processo do pensamento. Então, até que ponto a gente pode confiar na razão? A gente tem que tomar muito cuidado com a razão, né? A partir da escola de Frankfurt, a gente viu que o iluminismo trouxe um conhecimento exacerbado, uma crença exacerbada, e parece paradoxal, né, eu falar crença na razão. Mas tem que ficar muito claro, e como esse capítulo mostra, que a nossa razão é extremamente limitada. E aí tem uma outra coisa que o Elias sempre fala muito, está muito presente no livro dele, como nós estamos numa perspectiva decolonial, a sua razão também é moldada pela sua cultura. A sua razão também é moldada pela sua história. E no mundo de hoje, a sua razão pode ser moldada pela disfunção cognitiva, ela pode ser moldada pela pós-verdade, pelas fake news. Todos nós somos seres racionais, né? Até um certo ponto. Uma das maiores mentiras que a filosofia nos contou foi que o homem é um animal racional. O próprio Evangelho fala que a gente é menos racional do que é mais racional o tempo todo. É Aristóteles. Mas, inclusive, os erros de Aristóteles são importantes. Aristóteles é um cara que merece ser sempre apreendido, porque isso é importantíssimo. Então, esse capítulo principal, mais do que a gente de pergunta em pergunta e problematizando, é para a gente realmente ver, né, até que ponto é confiável a nossa razão, até que ponto é aquilo que o Espiritismo chama de acesso através da intuição, do sentimento, até que ponto a sua razão vai. E até que ponto você pode confiar? Gente, o século XX foi a prova cabal de que a razão pode promover os piores sistemas que existem. Vou fazer uma provocação. Vocês sabem muito bem que o nazismo é um sistema racional. O fascismo é um sistema racional. São sistemas... Eles são tão racionais que você tinha teóricos e filósofos importantíssimos, inclusive famosos, que adotaram eles como sistema. E ele é fundamentado numa razão. Uma razão estrutural, numa razão, num contexto, mas é racional. Se você vê os cadernos negros de Heidegger,
defendendo a ideologia nazista lá no início, e ele defendia racionalmente, parecia para ele que era muito lógico, porque ele estava num sentido, né, entre um comunismo e um fascismo italiano, e ele viu como isso um meio caminho, um meio termo desse processo. Então, o nazi, vou dar um exemplo radical, o nazismo é um sistema completamente racional. Então, como a gente vem do espiritismo, né? A maioria de nós foi criado dentro do espiritismo, ou há muitos dentro do espiritismo. Quem está de fora parece que percebe isso melhor. Quem veio de fora, a gente pensa que a razão só faz coisa boa, né? A razão é para entender as coisas, para explicar as coisas. Beleza, mas nem sempre porque você é racional você busca a melhor explicação para as coisas, né? E eu estou falando isso que é uma forma de provocação, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre Adão, né, e Eva, e vamos falar de como Kardec tenta uma conciliação que é inconciliável. Então, pessoal, a razão, ela é limitada também ao nosso ser. Tem aquela frase psicológica, né? Eu esqueci agora quem falou, mas muitas pessoas falam, a gente vê o mundo não como o mundo é, mas como nós somos. É através da nossa história, da nossa cultura. Então, a nossa razão, ela está impregnada da nossa história, da nossa cultura. É por isso que as ciências sociais são tão importantes. Quando você larga a filosofia, quando você larga a história, a antropologia, as ciências sociais no geral, e vai tentar fazer uma análise das coisas só pela visão biológica ou física, você está sujeito às piores barbáries que você pode promover. Porque você esquece que você é um sujeito que está dentro de uma estrutura. E dentro de, por exemplo, quem se interessa pelo assunto, lê lá Thomas Kuhn, a estrutura das evoluções científicas, né? Então você vai ter todo esse processo também que envolve a ciência, ela não é algo fora do mundo. A razão, ela não analisa como Descartes pensava, né? O erro de Descartes, um dos erros, né? O Damasio vai apontar outros, mas um dos erros de Descartes é ele achar que a razão dá conta de tudo como se ela fosse algo para além da própria natureza e que o humano é algo apartado da natureza. Descartes vai falar no discurso do método que ele busca um método de subjugar a natureza a um homem de uma forma que nós compreendemos o homem. Então, ele já parte do pressuposto que um homem é um ser apartado da criação, que ele é diferente dos outros seres da criação, e não é. Então, a primeira questão que a gente tem que se pôr, lembrando, o meu objetivo aqui não é fechar o assunto, é trazer problemas para a gente refletir depois. Então, a razão vai depender também da cultura, do lugar que você está inserido, do tempo histórico. Werneck. Na verdade, tá dando um nó na cabeça. Eu fico ouvindo os podcasts do Rodolfo Jacarandá, não sei se vocês conhecem, é um professor de filosofia, assim, lá de Rondônia, que chegou até a escrever um livro, não sei se vocês conhecem, que é Vida, Tem a vida e Morte e morte. Vida. E vai mais ou menos nessa linha de questionar os detalhes, você tem que aprofundar, são camadas e camadas, e eu estou Sim. tentando acompanhar. Mas, ó, eu estou entendendo razão como um instrumento. É o meu referencial máximo hoje. Por isso que eu falo assim, é 100% que eu acredito na razão. Por mais que eu tenha limites para entender, compreender, tem a questão cultural, tal, tal. Mas qual que é a alternativa para mim fazer análise, para mim entender? Mesmo com as minhas limitações. Eu perdi a última aula que teve, né? O último estudo, vamos dizer desse jeito, sobre Deus. Eu li um artigo fazia parte de um capítulo do ensaio do Márcio Salles, do livro que ele estava escrevendo, que eu nem sei se é esse que eu mostrei. Ele fez uma série de artigos, publicou no Facebook, eu fui imprimindo, e tinha um artigo que falava que o Deus do Espiritismo era o deísmo. Só na primeira pergunta. E que das religiões monoteístas era teísmo. Qual que era a diferença? E que o deísmo era uma coisa impessoal, no nosso entendimento, da forma como Kardec identificou e escreveu. Mas o que tem a ver isso? De novo, eu estou usando um instrumento racional para tentar compreender algo que talvez está além daquilo que eu consigo entender. Por isso que eu não consigo colocar limites para a razão, porque é o que eu posso segurar para compreender a realidade. Sem a razão, mesmo com os limites, o que me sobra para analisar, entender o espiritismo, a religiosidade, o meio que eu vivo, o ser que eu sou? Eu não consigo. Então, eu vejo razão como instrumento. Não sei se ele, do jeito que você está falando, é outra coisa. Se for outra coisa, eu preciso embarcar nessa para compreender melhor. Ótimo, mas olha, você usou a palavra certa. A razão é instrumento. E vamos pensar, eu vou usar o exemplo que você deu. A nossa razão ela é instrumental, ela é como um método, é uma utilização. Mas justamente por ela ser um instrumento, você concorda que ela é limitada? Sim. Né? E você concorda que para você usar um instrumento vai depender das circunstâncias em que você usa esse instrumento? Não é? Você tem instrumentos adequados para determinadas razões, mas nós somos seres humanos. Então, por exemplo,
Você é uma pessoa que tem, vou dar um exemplo aqui genérico. Você é uma pessoa que na área de exatas desenvolve bem a coisa. Aí vem alguém traz uma coisa da fenomenologia, você já não desenvolve bem. É porque seu instrumento para aquela outra coisa não é tão alinhado assim, não é tão balanceado, não é? Certo. Mas você tem que lembrar de outras coisas. Para esse instrumento depende da cultura, da sua história, da sua visão de mundo, do seu campo ideológico, da bolha que você faz parte. Todos esses elementos vão instrumentalizar a razão. Ou, melhor dizendo, todos esses elementos vão favorecer ou atrapalhar a utilização desse instrumento que é a razão. A razão é um instrumento de tentativa de compreensão. E ela é algo que é bem instrumental no sentido que você falou, mas tem algo que é um pouco mais abstrato, que vem desse desejo de compreender as coisas, dessa ânsia de buscar explicações. Mas é isso. Então, a palavra que você utilizou é bem interessante. É quando você falou do deísmo. Inclusive, a adoção do deísmo, do espiritismo, tem muita influência do próprio iluminismo. Né? D'Alembert, de Diderot, eles eram deístas. Muitos iluministas vão adotar o deísmo propositalmente contra o teísmo da igreja. E aí é impessoal. Quando você pega a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que o Elias lembrou a semana passada, muito claramente, que é uma resposta de Allan Kardec, não dos Espíritos, é uma pergunta deísta. O Deus da primeira pergunta do Livro dos Espíritos, ele é não agente no mundo, ele é impessoal. Mas você percebe que o Livro dos Espíritos, ele entra em contradição. E não é uma aparente contradição. Ela é uma contradição, porque faz parte também do pensamento. Kardec não está criando um sistema fechado. Nesse capítulo, o que ele vai falar aos espíritos? Que Deus é o Pai de amor e bondade, que Deus faz tudo através da sua vontade. Então, quando você atribui vontade a Deus, ele já não é deísta mais, já não está falando de deísmo, está falando de um Deus que age no mundo. Então, o próprio Livro dos Espíritos, ele começa com esse ideal deísta, ou com essa direção do deísmo, mas ele não se mantém. Porque aí, o instrumento racional que Kardec usa, ele não dá conta da função o tempo todo. E o Kardec foi criticar a filosofia por isso. Por exemplo, uma das críticas do Kardec aos sistemas filosóficos é isso. Quando eu vou ler Lacan, eu pego lá é, o conhecimento a priori. Eu vou ler Kant e vou testar o conhecimento a priori o tempo todo para ver se ele mantém aquela ligação e quais são as alterações que tem. Se você pega lá o deísmo de Kardec e você testa durante toda a obra, você vai perceber que ele não se sustenta. Por uma série de circunstâncias que a gente pode discutir em outro momento, ele vai, em muitos momentos, abandonar o deísmo. Se você for para o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, a coisa fica muito maior. Então, eu acho que a sua fala aí, eu acho que você está no caminho. Mas o problema é esse mesmo. Como eu falei para vocês, não tem uma resposta única. Alguém colocou aí, além de tudo que eu falei de cultura, tem sentimento, tem tudo, tudo isso vai atrapalhar, né? Ou vai dar condições para o uso desse instrumento, que é a razão. Mas então, a questão mais importante é mais do que para perguntas complexas, como essas que são feitas no capítulo 2, a razão também ela é limitada, às vezes, para as questões simples, porque nós não somos treinados para aquelas questões, ou porque existe uma série de contextos, sentimentos e coisas que atrapalham o uso mais adequado da razão. Falar sobre razão é difícil. É por isso que os filósofos, quem estuda Kardec, né, lê Kardec e vê esse depósito dele de confiança na razão, muitas pessoas olham com um olhar meio torto. Quem vem de fora olha com um olhar meio torto. Porque sabe-se que é uma razão do século XIX, que é uma razão que já não tem espaço hoje. Ela já não, a gente não dá para aceitar essa razão mais. Depois, com psicanálise, com os avanços da psicologia, com a antropologia que nós temos hoje, já não dá mais. Eu não estou facilitando a sua vida, mas pelo menos eu estou te provocando, Werneck. O que eu estou compreendendo é que nós não temos certeza de nada. Muitas coisas não. É verdade. Muito bem, alguém tinha levantado a mão para dar uma contribuição. Pode falar. Eu vi, mas sumiu da minha tela e eu esqueci. Em cima do que você está falando, né, a primeira dificuldade que a gente tem na razão é a linguagem. A gente não, dependendo do conhecimento, do cabedal filológico que a pessoa tem, o entendimento é diferente, a maneira de se explicar, de participar é diferente. Então, realmente a razão tem muitas limitações. E eu acho que é bem isso que esse capítulo coloca, né? Que você tem muitas limitações. Não queira saber muito além daquilo que precisa, procure sempre a utilidade daquilo que você quer saber para ter um uso mais rápido possível daquilo que for conhecido.
Bacana, é isso mesmo, Alfonso. Realmente eu concordo muito com essa visão sua aí, né? E até eu estava até relendo lá o livro do Elias e lembrando que agora eu vou passar a bola para ele, vou aproveitar e provocar ele aqui, né? É, Se você pega o contextualizando Kardec e vai tentar ler ele achando que o Elias vai dar a resposta de tudo, você se frustra também, não é? Porque tem essas limitações e tem as provocações que ele deixa lá. E uma das provocações que ele deixa, que ele não dá uma resposta fechada que ele vai falar agora para nós, né, que tem a ver com isso. Então, percebam, Werneck, só para isso, resumindo o que o Alfonso, né, para passar a bola para o Elias, ele dá um contributo para nós aqui de um assunto interessantíssimo. Então, nós temos mais elementos que atrapalham a razão do que possibilitam ela, né? Isso sem contar das questões íntimas, né? E aí, se você for contar das questões espirituais que falam, que são um espírito reencarnado, que tem isso, que tem aquilo, ixi, aí a coisa vai complicando ainda mais. Mas ainda no campo da razão, imagine para um campo específico, e aí eu quero fazer a pergunta agora para o Elias, para ele trazer a participação. Se vocês viram o roteiro lá, Elias, você que trabalhou muito isso, né, que trouxe isso no livro, que tem pensado muito isso, quais são as possibilidades, né, entre diálogos da ciência proposta por Kardec, a ciência do século XIX e a ciência que nós temos hoje? O que é possível nessa miscelânea aí? O que o Kardec nos oferece que permite diálogo com a ciência? O que é oferecido aí que não dá, né? Que já não, que a gente precisa de repensar e trazer novos conceitos. Qual que é o contributo que você tem para dar, que você tem para oferecer para nós? Ok. Bom, eu acho que muita gente já leu Contextualizando Kardec, né? Então eu vou fazer assim um passeio por várias ideias que estão ali, que acho que a gente pode conversar um pouquinho. Eu queria começar a nossa conversa a respeito do que era a ciência no tempo de Kardec, né? Como é que era, qual que era a compreensão de ciência que existia naquele tempo, e compreensão que ele compartilha, né? O que ele entendia como ciência naquele tempo? Gente, me ajudem aí, por favor. Tudo da matéria, estudo do mundo físico. Só? Aí você vai pela física, química e etc. Uhum. E aí ele quer aplicar esse estudo, essa compreensão, ele quer aplicar à realidade espiritual, né? Então, assim, quando a Lavínia falou que são apenas as ciências naturais, exatamente, Kardec entendia como ciência aquilo que podia ser materialmente provado, né? É bem positivista. Você observa, analisa, mede, pesa, prova, comprova, né? A visão positivista era muito isso, de você provar alguma coisa através de experimentação ou de alguma forma de observação. Então, era esse conceito de ciência que existia. E aí você conceituava as questões. E é muito interessante que a gente lê muitos conceitos, Kardec trabalha com muitos conceitos, que são conceitos que a gente, às vezes, eu vejo espírita fazendo palestras sobre isso hoje. Vocês vão me perdoar se eu contar para vocês, se eu confessar para vocês que eu fico assim, quietinho lá no canto, falando, meu Deus do céu, o que ele está falando, coitado, né? Eu fico, gente, porque eu já vi as pessoas fazendo palestras sobre fluido vital, sabe? Tentando pegar lá em Kardec na questão tal, e vai lá e volta aqui, e vai no Evangelho tentando explicar fluido vital. Sabe? Eu falo, não vai conseguir, gente, não vai conseguir. Isso era um conceito da época, tá? Que vem lá da filosofia grega, vem lá da filosofia grega. Kardec se apropria desse conceito, tá? Que ainda pegando a herança de Mesmer, o vidalismo francês, tá? Vai pegar tudo isso e Kardec vai analisar, então, e vai usar o conceito de fluido vital. Aí, resultado. Aí, aquelas pessoas que veem o livro de Kardec como um texto sagrado, vão imaginar que os espíritos estão explicando alguma coisa transcendental, né? E vão ficar tentando viajar no que é o fluido vital. E aí tem hora que Kardec fala fluido vital, depois fala princípio vital, e aí o cara faz uma viagem, faz uma... Né? Então eu fico olhando assim, as pessoas tentando explicar esse conceito, e falo, oh meu Deus, só faltou se situar no tempo, né? E o fluido cósmico universal, gente? E o fluido cósmico universal? Eu já vi cada viagem por causa do fluido cósmico universal. E, gente, é muito simples. Kardec está usando a ideia de éter da filosofia grega antiga. Ele só está com isso. Falava assim éter, porque você não fazia ideia do que existia, que possibilitava a conexão entre as coisas no universo, né? Então, os gregos antigos imaginaram um éter. O que é o éter? Aliás, éter já é uma tradução, porque a palavra não é essa também, né?
tá? Já é uma tradução. Quer dizer, alguma substância, sei lá, quintessenciada, que é outra palavra que nós não sabemos o que que é, né? Quintessenciada, tá? Que permeia todas as coisas e que faz com que a energia se propague, o som se propague. Então, assim, ele está usando ideia da filosofia grega. E aí eu vejo as pessoas tentando entender o que é o fluido cósmico universal, que os espíritos revelaram a Kardec a existência do fluido cósmico universal. Eu já vi uma amiga minha que é física tentando associar fluido cósmico universal à matéria escura, sabe? Então, assim, você fala assim, gente, é muita viajação. Kardec está usando conceitos científicos da sua época, aquilo que todo mundo falava, que Mesmer falava. Mesmer vai ter uma importância muito grande, né? Porque o magnetismo foi um movimento muito forte na época de Kardec. Kardec participou disso. E isso tudo era linguagem daquele tempo. Então, Kardec está usando isso, que era a ciência do seu tempo. Tá? Eu acho que é muito importante a gente entender o que era a ciência no tempo de Kardec. A ciência no tempo de Kardec, inclusive, tinha uma grande polêmica se Mesmer era ou não científico. Tá? Essa foi uma grande polêmica. Constituiu-se uma comissão para avaliar, tá, a validade das proposições do Mesmer e chegar à conclusão que aquilo ali nada era científico. Tá? Então, assim, se a gente entende o que era a ciência no tempo de Kardec, fica mais fácil a gente compreender o Livro dos Espíritos. Não é que resolve tudo, mas fica mais fácil. Aí, quando a gente lê ali princípio vital, fluido cósmico universal, as próprias explicações, que a gente acho que vai dar para passar nelas um pouquinho, né? Sobre Adão, sobre criação e etc., a gente vai percebendo que Kardec está lidando com a ciência do seu tempo. O melhor exemplo disso é o livro A Gênese, quando ele vai mostrar as camadas geológicas, os períodos geológicos de formação da Terra, né? Aqui mesmo, quando ele vai fazer uma tentativa de adaptar a criação em 6 períodos, tá? Que era uma tentativa na época dele. Os cientistas naquela época tinham um medo danado de desafiar a Bíblia, tá? Porque a Bíblia era muito respeitada, né? Ainda mais na França, que era muito católica. Tá? Foi lá que eles mataram um monte de protestantes para poder eles aprender a respeitar a Igreja Católica, né? A noite de São Bartolomeu, todo mundo sabe. Então, era isso, era esse universo dentro do qual Kardec estava inserido. Tá? Aí ele vai trazer lá a criação da Terra em 6 grandes períodos, que é uma forçação de barra tremenda para poder adaptar o texto bíblico, que é a ciência da época. Kardec é fiel à ciência do seu tempo. Tá? E o que é a ciência hoje? Eu acho que aí a gente, então, pode pensar um pouquinho. Né? Porque mudou tudo. A ciência de lá para cá mudou tudo. Né? Ao invés de ser uma ciência que afirmava verdades, e o conceito de verdade vai ser muito importante, né? A ciência que afirmava verdades, a Vera usou uma palavra aí muito boa, vai ser uma ciência probabilística. Tá? O conceito hoje de ciência tem muito mais a ver com probabilidades do que com realidades, com afirmações concretas. Né? Outro elemento que vai ser muito importante para a noção de ciência de hoje é a noção de paradigma. Né? O conceito de paradigma, que o Thomas Kuhn vai explorar isso muito bem, ele vai mostrar para a gente assim, olha, que existem determinadas explicações que elas estabelecem consensos. Então, nós temos consenso em torno de uma determinada explicação. E aquilo cria, portanto, uma referência conceitual, um paradigma, que aí todo mundo está se baseando naquela ideia. E aí eu gosto muito do que o André falou lá no início, né? Da razão, que o limite da razão é o limite da minha verdade, que pode ser superado a qualquer momento. Então, quer dizer, o paradigma de hoje é um paradigma que pode ser superado. E aí entra o Lakatos, né? O Lakatos também vai dizer assim, olha, o que nós temos é uma disputa de paradigmas, uma guerra de paradigmas. Um paradigma novo que surge não é como o Thomas Kuhn falou, que ele vem e toma o lugar do outro. Não, na verdade vai ter uma disputa, vai ter um grupo de cientistas que estão defendendo o antigo, vai ter um grupo de cientistas que estão defendendo o novo, eles vão brigar entre si intelectualmente, claro, espero que seja só, né? E de vez em quando a briga é mais feia um pouquinho. Então, assim, vai ter uma disputa de paradigma. É que nem espiritismo hoje, o pessoal que está tentando fazer essa nova leitura e o pessoal que fala, não, Kardec não pode ser questionado. Tem uma briga aí, tem uma briga acontecendo. Eles falam mal da gente, a gente fala mal deles, a gente fala que eles estão apegados, são fanáticos, fundamentalistas, eles falam que a gente está querendo ser melhor do que Kardec, né? Agora o aluno está querendo ser mais do que o professor.
Tem uma briga aí acontecendo, né? Então, é uma disputa de paradigma. Tá? Então, o conceito de ciência hoje é esse conceito aberto. O outro filósofo muito importante vai ser o Popper, que ele vai trazer o conceito de falseabilidade. A ciência hoje trabalha com noções que podem ser colocadas em discussão a todo momento. Ela não trabalha mais com aquela verdade pronta e acabada, que era o entendimento que existia no positivismo, que era muito platônico, né? Existia uma verdade que você ia descortinando essa verdade pouco a pouco e compreendendo essa verdade. Hoje isso não existe. Hoje isso não existe. Embora isso esteja presente na literatura espírita inteirinha, porque Kardec, nesse sentido, ele é platônico, o conceito de verdade dele é platônico, né? Esse conceito hoje não existe mais. Então, se alguém ainda está feliz porque é assim que você entende, eu sinto muito, lá fora ninguém pensa mais assim. Né? Lá fora ninguém pensa mais assim. Verdade hoje é um consenso estabelecido no meio dos especialistas do assunto, né? E esse consenso ele existe enquanto ninguém derrubar ele, quando ninguém derrubar por terra. Então, a verdade hoje é transitória. A verdade hoje é algo que você se apoia nela porque é a melhor explicação que você tem, mas você não dá sua vida por ela, como se dava no século XIX. Hoje você sabe que ela é algo que amanhã pode ser questionado. Ah, mas Deus pode ser questionado? Claro que pode. Claro que pode. Por quê? Porque nós estamos falando da nossa compreensão de Deus. Eu gosto muito daquele do Feuerbach, né? Quando ele fala assim, olha, que não é Deus que cria o homem à sua imagem e semelhança. É o homem que cria Deus à sua imagem e semelhança. Eu adoro essa afirmação dele. Tem gente que fica revoltado com ele. Ah, ele está falando que Deus não existe. Não, gente, ele está se lixando se Deus existe ou não. Ele está falando que as noções de Deus que a gente tem somos nós que elaboramos. Só isso que ele está dizendo. Então, todas as nossas noções podem ser discutidas, podem ser questionadas, podem ser revistas. E as noções de Deus, inclusive. Aí, ontem, na semana passada, a gente viu coisas do Arco da Velha a respeito de Deus. Então, é muito interessante a gente perceber isso, que esse conceito de verdade hoje, portanto, ele é um conceito aberto. Ele é um conceito provisório, ele é um conceito que cede a uma certa relatividade, né? E até, inclusive, um outro ponto que eu acho que é muito importante, que eu quero terminar com ele, é a gente lembrar que hoje, inclusive, o meio científico, é claro que não é consenso ainda, e aí, de novo, né, a ciência, o problema da ciência são os consensos, né, que não são fáceis de ser alcançados, mas hoje há muita gente no meio científico que admite que nós temos um campo, tá, que tem que ser respeitado, que é o campo da intuição. Tem muita gente hoje que fala, olha, nesse terreno a gente não entra, porque a ciência não tem elementos para discutir isso. Sabe? Isso é da subjetividade humana. A subjetividade humana está conquistando espaço hoje no meio no meio científico, no meio filosófico, né? A subjetividade humana hoje ela começa a ser respeitada, tá? Então, intuição, essa questão da sensibilidade humana, né? Perceber que a ciência não tem elementos para entrar nesse mundo da emoção, sabe? É um mundo que é inacessível aos métodos científicos nossos. Então, assim, você pode até estudar a emoção, você pode até fazer dela objeto de estudo, mas você não tem como dizer, olha, isso aqui dá para a gente suprimir e botar a razão no lugar. Não dá. Há, inclusive, alguns estudos que mostram que as nossas decisões são muito mais emocionais do que racionais. E tem um estudo da Harvard interessantíssimo. Eles estudaram os mais altos executivos, quer dizer, os executivos das maiores corporações dos Estados Unidos. Eles fizeram um estudo com esse pessoal. Tá? E pegaram decisões recentes que eles tomaram, entrevistando eles a respeito do que os levou a escolher isso e não aquilo. E eles constataram, tá, que a grande maioria das decisões que eles analisaram, as variáveis emocionais pesaram muito mais do que a análise propriamente racional. Gente, nós estamos falando das maiores empresas do mundo, tá? E dos executivos de topo dessas empresas. As decisões deles são emocionais também. Então, hoje há, inclusive, um entendimento de que esse universo da emoção, ele também precisa ser respeitado, porque ele é muito forte no ser humano. Então, acho que com tudo isso, dá para a gente começar a conversar, então, sobre tudo que Kardec produziu, né? E entender que essa produção dele tem limitações,
analisada aos olhos de hoje. Nós não podemos falar, não, mas Kardec fez, está feito, está falado, e a gente não discute. Não, a gente tem que discutir sim, né? Porque ele fez num determinado contexto, dentro de uma ciência que tinha certas possibilidades. Ele achou, inclusive, que a prova que ele apresentou para a existência do espírito era suficiente. E hoje, nenhum pesquisador espírita, pelo menos um pesquisador que esteja mais comprometido com a ciência que com o espiritismo, nenhum pesquisador espírita vai dizer que as provas que Kardec apresenta da realidade do espírito são suficientes, né? Não são suficientes. E a gente tem que ter a humildade de reconhecer isso quando a gente conversa com pessoas do meio científico, né? É claro que eu digo, para mim, eu não tenho dúvida. Para mim, eu não tenho dúvida. Mas dizer que cientificamente está provado é complicado, né? Então, acho que é bom a gente entender tudo isso, porque a gente vai ter como analisar todas essas questões aí. E aí eu devolvo para você, Diego, né? Porque aí a gente vai pegar aí como Kardec analisou esse conteúdo aí. Eu acho que vale a pena todo mundo ler de novo depois, sabe? Ler de novo isso aí, falar, olha, até que ponto, né? E dar um bom diálogo, rende uma boa discussão. Contigo, Diego. Isso, e pessoal, entendendo isso e fazendo perguntas, né? A gente às vezes é muito preocupado com as respostas, mas a gente tem que estar preocupado mais com as perguntas que a gente faz, né? E isso é importante. O Elias terminou falando algo que fica na nossa fala, que fica nessa primeira compreensão. E eu vejo muito companheiro espírita em palestra e lugar, fala assim, porque a ciência provou isso, né? Até esse conceito não tem sentido mais, né? Provou em absoluto. E percebam, quando alguma pessoa espírita fala a ciência, ou algum periódico espírita fala assim, a ciência comprova o espiritismo, o que ele está dizendo? É uma prova absoluta. Mas será que tem espaço hoje para nós falarmos de provas absolutas, né? Dentro do campo da ciência que nós temos hoje, que ela é probabilística? E é crucial a gente pensar sobre isso. O Elias citou, eu não sei nem se ele sabe se ele citou indiretamente, citou Nietzsche, né? Falando, olha, o Nietzsche vai dizer, eu não morreria por nenhuma verdade, mas eu morreria pela possibilidade de discordar das coisas e para que a gente possa pensar livremente. E o próprio Nietzsche, né, influenciado por Feuerbach e por outros, ele vai matar Deus. E o Nietzsche, lá no Aurora, porque eu recomendo, pessoal, nós aqui, eu acho que Nietzsche, como Feuerbach, é fundamental para a gente ler, porque Nietzsche não é nada daquilo que as pessoas falam dele, né? Lá no Aurora, lá no aforismo que Deus está morto, que ele fala, ó, Deus morreu, o que será do homem? Porque ele fala primeiro, antes de falar no Zaratustra, ele vai falar no Aurora. E ele vai falar uma coisa que está muito ligada a essa nossa conversa. Ele vai dizer o seguinte, olha, antes de ele criticar Deus, ele está criticando a modernidade. O maior crítico do século XIX da modernidade se chama Friedrich Nietzsche, que ele vai falar, o homem moderno, ele fez um assassinato, e nesse assassinato ele fez uma outra coisa que é tão ruim quanto o que ele fez por Deus. Ele matou Deus, só que ele não quis deixar o lugar vago. Ele botou a ciência no lugar. E essa é essa ciência positivista do século XIX. Então, Nietzsche está fazendo essa denúncia. Olha, vocês mataram Deus, só que vocês não aguentaram deixar o lugar vago. Vocês botaram uma ciência lá, que é uma ciência absoluta, uma ciência fechada, e ele meio que preveu, e ele fala, e essa ciência vai dar ruim, ela vai trazer problemas, né? E ela trouxe uma série de problemas, né? O que Nietzsche está denunciando é Oppenheimer, por exemplo. O que Nietzsche denunciando é o que a Hannah Arendt vai denunciar também lá na Condição Humana, que ela fala, olha, os cientistas desenvolveram tecnologias para matar isso, para matar aquilo, para matar, ele depois vai ser o último cara que vai ser perguntado para que serve essa tecnologia, porque a razão vai utilizar ela e aqueles que têm o poder vão utilizar ela para qualquer coisa. Então, Nietzsche, no século XIX, contemporâneo ali, ele já está vendo que tem alguma coisa errada naquele modelo de visão da ciência. Alguém está lembrando o Marcelo Gleiser, isso mesmo. Lembra, está na nossa bibliografia aí. Aqui, o caldeirão azul também na criação imperfeita. É genial. O Marcelo Gleiser ele vai trabalhar justamente isso, que é impossível. Não, hoje no mundo, o Elias falou algo importante sobre a ciência, né? E naquela fala da Vera da probabilística. Pessoal, não tem sentido construir é o edifício de conhecimento. No livro do Marcelo Gleiser, que a gente deixou na bibliografia, ele está trazendo justamente essa reflexão. Hoje em dia, o conhecimento é cada vez mais diverso, né? Não dá para você focar, a razão ela não consegue colocar a ideia einsteiniana lá, né? Do campo gravitar unificado, ou como o Stephen Hawking falava, criar uma equação que seja tão sofisticada e tão bela que ela consiga ter no seu modelo absoluto a explicação das coisas, ou da origem.
Hoje, cada dia isso parece mais impossível, porque mais coisas são hipóteses e a verdade, cada vez mais, ela é essa verdade, e cada vez menos é essa verdade platônica ou cartesiana. Lembra lá do Descartes falando? A verdade, ela é clara e evidente. Quando uma consciência vê a verdade, que é a verdade mesmo, ela é clara e evidente, quer dizer, ela se insinua para você e fala, eu sou a verdade. Mas aí pega o contexto ideológico que nós temos, tem quantas verdades se insinuando para as pessoas e elas levantando a bandeira da verdade para bater uma nas outras. É um perigo, né? Mas é a falta de entender o nosso próprio tempo. Assim, Kardec é filho do seu tempo, assim como nós precisamos de entender o nosso tempo. E ele pensando nisso, vamos para a próxima parte, né? Que não sai do assunto, que sempre foi um problema, né? Para mim, a gente vai crescendo, vai estudando, essa tentativa de conciliação com a Bíblia que Kardec faz. Hoje a gente entende as questões históricas. Mas e aí, pessoal? Quando a gente chega agora nos mitos da criação, em Adão, né, a criação de Adão. Na opinião de vocês, agora sejam bem sinceros, sabe, o púlpito? Você fala assim, agora alguém vai te dar a oportunidade de você falar o que você sempre quis falar, mas você nunca teve coragem. O que vocês acham do tratamento que Kardec dá para a alegoria de Adão? O que vocês acham dessa tentativa? Cola? Deu certo? Dentro da própria proposta kardeciana, você acha que ele conseguiu uma harmonização? Eu queria falar, eu achei que o Kardec, é óbvio que eu já li os livros do Elias também, eu tô refletindo em cima disso tudo, né, e de outras coisas, óbvio, né, estou aprendendo muito, mas assim, eu penso, esse capítulo, inclusive eu peguei a primeira edição do Livro dos Espíritos, eu li a primeira e li a segunda. No meu entendimento, o que o Kardec faz até agora, ele se move e ele se apropria de várias teorias, ou seja, para isso aqui eu preciso dessa, para isso aqui eu preciso dessa, para eu fundamentar a questão do criacionismo eu preciso dessa, mas agora eu vou pegar a questão mais da evolução do ser humano, da evolução do espírito, daí eu me aproprio dessa via. Em relação a essa questão do capítulo 2, principalmente no item 12, 13 e 14, ele faz assim, no meu entendimento, tá, gente? Vocês me desculpem, vocês todos que devem ter mais de 20 anos de espiritismo, mas eu acho que ele faz uma forçação absurda em relação a. E daí eu até fiquei pensando, eu falei, gente, mas ele tem propostas de reflexões críticas, de racionalidade, de fé, e como ele coloca. O que ele coloca principalmente aqui nessa primeira edição e na segunda também, né? Não, Deus veda, vai lhe ser, o véu vai lhe será levantado, ou seja, não são as nossas descobertas, não são os nossos conhecimentos que vão trazer, né, vão iluminar as nossas questões, os nossos problemas, mas é tudo Deus, né? Então, assim, eu queria falar sobre isso porque isso me chamou muita atenção. Como é que ele faz isso, esse jogo? Porque, assim, eu ainda falei, gente, isso deve ter dado trabalho absurdo para ele, né? Pela circulação. Ele se apropria de cá, depois se apropria. E uma coisa que eu queria deixar aqui: como é que o Espiritismo. Daí eu fiquei pensando, eu li também aquele livro do Adair também, eu não sei se vocês viram como a entrada do Espiritismo no Brasil, aquelas questões políticas todas, né? Porque são políticas religiosas mesmo, né? Assim, é claro aquilo. Eu fiquei pensando como é que isso aqui passou, esses anos todos, eu fiquei pensando como é que deve ter sido difícil para os espíritas falarem sobre isso nos centros, porque não tem nenhum tipo, a não ser a questão religiosa, a questão do sagrado, a questão do divino. É a única coisa que sustenta isso aqui. É só isso que eu queria falar. Obrigada. Muito boa sua fala, vou deixar o Elias falar, mas além, assim, antes do Elias falar, só dá uma. Mas os espíritos não tiveram problema nenhum aqui no Brasil com isso, muito pelo contrário. Isso aí agradou a torcida do Flamengo. Está falando de Adorei, Eugênio mas depois eu Torteroli, pontuo, né? deixo o Elias falar aí, né? E depois eu pontuo sobre isso. Aí deixa o Werneck falar também. Eu queria comentar, porque na fala da Arlene aí me chamou muita atenção. Não há como negar, gente, eu até insisto nisso. Teve gente que me olhou meio
meio de travessado, né? Porque eu acabo defendendo que Kardec tem, sim, uma pegada muito religiosa na concepção do pensamento espírita, né? E eu defendo isso lá no Contextualizando Kardec e apresento os meus argumentos. Eu mostro que ele começa numa versão bem mais científica na primeira edição, um pouco religiosa na segunda, mais teológica, tanto que ele chama todo mundo de santo, o pessoal vira santo. E depois, no livro dos Médiuns, ele é bastante técnico, mas em seguida, Evangelho, Céu e Inferno, a Gênese. É tudo religião. Então, assim, não há como a gente negar essa visada religiosa, essa visada teológica, né, na obra kardeciana. Não há como a gente negar isso. A gente pode até querer, sei lá, tentar manter essa aura de ciência, a ciência espírita, né? A gente vai fazer isso. Isso era comum na época de Kardec. Se você pegar determinados cientistas da época, eles falam em Deus e assim usam Deus para justificar as coisas o tempo todo, porque era uma época em que a religião tinha muito peso. Então, Kardec não está fazendo nada demais, ele não está fazendo nada que no seu tempo não era natural que se fizesse. Você vai ler determinados cientistas, eles fazem a mesma coisa. Então, assim, a gente vê que tem muito de teologia na obra kardeciana, né? Tem. E aí é por isso, Arlene, que eu acho que dá para fazer essa leitura que você fez, sim, acho muito interessante. Ele vai costurar entre as teorias, ele vai costurar com teologia. Então, por exemplo, ele vai trazer a teoria da geração espontânea. A teoria da geração espontânea era a melhor explicação que existia à época para o surgimento dos seres vivos. Era a melhor teoria que existia à época, embora ela já tivesse sido questionada um século antes por dois pesquisadores. Ela foi questionada, fizeram alguns experimentos que mostraram que a coisa não era daquele jeito, mas pesquisa, gente, ela não fluía com a velocidade que flui hoje, né? E não houve aceitação pelo meio científico. A teoria do Lamarck vem depois e reafirma tudo aquilo de novo. Então, a gente vai ver várias questões no Livro dos Espíritos, eu poderia até citar o número delas aqui, mas eu acho que é desnecessário. Cada ser surgiu no seu tempo, de acordo com as condições propícias. Tá lá, eu até anotei alguma coisa aqui, ó, né? Tem um exemplo da pele, né, o que é uma forçação, né, o Elias, Hum. que o corpo se reconstitui ferido, né, que É, é uma tentativa de uma ligação que não existe, né, muito interessante isso. então a gente vai ver a questão sobre os cometas, que hoje não faz o menor sentido. Sobre o tempo de existência do planeta Terra, que o Espírito responde para ele, que isso é impossível de saber, só Deus sabe. E que hoje tem métodos de cálculo para essas coisas. As questões 44 até 46, que fala que os germes dos seres vivos já existiam na Terra em estado latente, e que na época oportuna eles eclodiram. Gente, isso, se falar isso hoje, num grupo sério, a gente passa vergonha. E, infelizmente, tem gente falando isso no estudo do Livro dos Espíritos dentro do Centro Espírita. Né? Vai lá ler as perguntas, explica, lá, até emocionado. Né? Tá? Tem isso acontecendo ainda hoje. Então, assim, nós ficamos de ridículos, sabe? A gente fica de ridículo quando esse tipo de coisa acontece. Uma pessoa lá que é um professor, que você convida um professor, né? Para ir numa. Ô, cara, vamos lá comigo, lá no centro, conhecer. Chega lá, ele ouve um negócio desse, ele não volta mais nunca. Não volta mais nunca. Não precisa nem disso. Você pega um estudante de ensino médio, sabe? Leva ele no centro espírita e pega uma palestra desse lá. Gente, pega muito mal para nós, sabe? Então, assim, eu acho que a gente não tem como negar isso mais hoje, né? E tem que ter muita tranquilidade. Kardec não precisa ser acusado de nada por isso. Ele estava fazendo ciência pelo seu tempo, ele estava estudando segundo os conhecimentos da sua época, segundo o que existia na sua época. E, nesse sentido, ele faz um trabalho extraordinário. Não precisamos desmerecer o trabalho dele por isso. Se você for ler outros cientistas, for ler o Faraday, for ler o Maxwell, que é depois dele ainda, né? Você vai ficar horrorizado. Mas como é que o Maxwell falava uma coisa dessa, né? Mas É era, só gente, lembrar, né, Elias? É só é, lembrar que Kardec representa rupturas, mas representa muitas continuidades também, como qualquer pensador e qualquer. E não tem. O problema é quando a gente atribui uma revelação, uma ruptura, que não é bem o que foi feito. Esse é o problema, que a gente parece que Kardec descobriu um novo sistema de conhecimento que jamais outrora na humanidade alguém tivesse pensado, né? exatamente, né? E aí quer dizer que é uma revelação de Deus para a humanidade. Aí a gente vai viajar.
né? Aí a gente vai viajar. E, de novo, gente, assim, ó, a minha preocupação nesse sentido é que a gente seja minimamente racional, né? Voltar para a razão de novo, sabe? Minimamente racional, porque senão a gente vai falar coisas que a sociedade vai olhar para nós, vai rir, vai falar, gente, esse povo acredita nisso até hoje, né? Então, isso está cheio no Livro dos Espíritos, está cheio, do início ao fim, né? Mas a Antônia vai trazer a contribuição dela e acho que deixa a Antônia falar, porque senão eu não paro aqui, não. Vai lá, Antônia, pode falar. Sí, buenas noches. Yo creo que es muy evidente, por lo menos aquí en España, en Europa, en la parte del espiritismo que yo conozco y el que se imparte en mi centro, cuando vemos alguna pregunta del libro de los espíritus, como que dice, el hombre debe salir a trabajar, la mujer debe quedarse en su casa porque está, no, por su sensibilidad y especial dulzura y no sé qué cosa. Yo no tengo ningún problema en explicar esto. Esta es la opinión del espíritu que está hablando y tal como enseña Kardec, los espíritus son solo los hombres que han desencarnado. Punto pelota. O sea, este señor opinaba eso y no lo opinaba él solo, lo opinaba toda la sociedad, que las mujeres no estaban capacitadas para hacer cosas serias porque, bueno, ya no voy a entrar ahora ya todos sabemos, ¿no? Cómo se pensaba en la época. Y esa era la opinión del espíritu y decía honestamente el espíritu lo que él verdaderamente creía que era cierto. Hemos evolucionado y avanzado y sabemos que es falso. Pues ya está. Yo no tengo ningún problema en mi centro en explicar esto. Me hablan de Adán, que si 4000 años antes, no sé qué. Pues esto es lo que pensaba el espíritu. Sabemos que los espíritus no son Dios, no tienen la ciencia completa. También Kardec no pretende que los espíritus tengan la ciencia completa. Esta es la opinión del espíritu y nosotros ahora sabemos otra cosa. Y en cualquier momento que una nueva verdad se revelara, el espiritismo en ese punto se adaptará a esa nueva verdad. Y esto también lo dijo Allan Kardec. Entonces, cuando los espíritus afirman cosas que hoy están constatadamente resueltas como falsas, a mí esto no me crea ningún problema en mi centro espírita. Cero, problema cero. Los espíritus son solo los hombres que han desencarnado. Ya está. Esta era la opinión de ese espíritu. Respecto de la creación del mundo, respecto de la panspermia, respecto de que si la mujer a la casa y el hombre a la calle, respecto de todo. La verdad que afirma el espíritu todavía es aplicable hoy, adelante con ella. La verdad que afirma el espíritu es cuestionable hoy, cuestionémosla. Entonces, si decimos que no somos una religión, ¿por qué tenemos textos sagrados? ¿Por qué se vuelve sagrado el texto de Kardec? ¿Quién le ha dado ese marchamo de texto sagrado? Kardec no. Kardec no. Kardec dijo, si una nueva verdad se revelara, el espiritismo se modificará en ese punto. Creo que no es seguir a Kardec, convertir a Kardec en un autor sagrado. Creo que eso no es kardeciano ni que él lo pretendería. Él mismo cambió de opinión del primera edición a la segunda en varias veces. ¿Y qué tiempo pasó exactamente de la primera a la segunda edición? Y él cambió de opinión en tan corto espacio de tiempo. ¿Por qué no vamos a cambiar nosotros? ¿Por qué no van a cambiar los espíritus? O sea, la ley de progreso es una ley y todo progresa en la naturaleza y en el universo, menos el espiritismo. El espiritismo no puede progresar, no puede cambiar. Yo de verdad no entiendo cuál es el problema con decir que un espíritu tenía una opinión en el siglo XIX, acorde a la ciencia del siglo XIX, a la cultura del siglo XIX. Acho que você falou algo fundamental que eu acho que é importante destacar, Antônia, né? E juntando isso com o que a Arlene falou, que é bem interessante. Primeiro, eu acho que uma das maiores descobertas de Kardec, e eu falo isso direto, foi que eu acho genial, foi a primeira coisa que ele aprendeu foi a desconfiar dos espíritos. E saber que espírito tem direito a ter opinião completamente esdrúxula e sem sentido nenhum.
E isso fica muito claro, né, na obra kardeciana de forma geral. O grande problema que tem muitas vezes na obra kardeciana, na verdade, é a nossa compreensão disso, né, que aí vem de crenças pessoais, que é do religiosismo no sentido negativo disso, né, porque tem a parte que não é negativa, mas é achar o quê? Que o espírito vai sempre trazer a verdade, que o espírito nunca vai errar, né? Por exemplo, a opção deliberada pela, né, pela geração espontânea é muito clara, assim, e os espíritos não só falam como possibilidade, eles defendem a ideia ali, a defesa do vitalismo, como o Elias trouxe, né? Você vê, tem várias perguntas que, assim, é Aristóteles ali, não é outra coisa, é a junção, são paráfrases mesmo que estão trazendo esses elementos. Então, quer dizer, os espíritos, como você bem disse, são homens e mulheres desencarnados, e se ele desencarnou com determinado campo, num campo ideológico, num campo conceitual, num campo estrutural, é o jeito que ele vai dar a opinião. Ou a gente acha que ele vai chegar do lado de lá e vai simplesmente descobrir que estava tudo errado e vai mudar a mentalidade de um dia para o outro, né? Então, isso é muito importante. E, Arlene, voltando naquilo que você falou, né? Essa questão do Adão, a questão que o Elias ele faz a gente lembrar, ele foi falando, eu fui lembrando das palestras que eu já vi do povo, eu já vi gente defender essa questão do Adão e Eva, né? Por exemplo, então a parte da resposta, do texto de Kardec, que ele fala da resposta, do primeiro comentário da resposta, ele vai dizer o seguinte: com o tempo, o homem, né, Deus vai destampar a visão do homem, vai ter mais esclarecimento, ele vai alargar a razão e ele vai perceber que não tem contradição nisso. Aí você lê hoje, você fala, como? Não é possível, não tem. Essa frase ela não tem simplesmente sentido nenhum. É lógico, ele não vai atribuir culpa a Kardec ao que ele não tem, né? Inclusive, pessoal, é importante saber, a tradução da Bíblia que o Kardec usa, né, do Susi, é, ela é uma tradição católica muito fundamentada numa crença fechada. É uma tradição horrível. Eu tenho ela aqui, inclusive, em francês. Então, assim, ela é cheia de problemas. Ela tem traduções erradas lá da Bíblia, né, da Septuaginta, tem coisas ali que são de cunho católico. Kardec utiliza ela sem nenhuma crítica. Aí o Werneck falou sobre a questão da crítica também, e o Afonso, né? A razão da kardeciana é crítica, mas nem tanto. E ela é continuidade em muitas coisas. E é natural, é um processo. Por exemplo, qual que é a crítica que Kardec apresenta em relação à geração espontânea? Qual que é a crítica que ele apresenta em relação a Adão? Adão ele só vai fazer uma correção na Gênesis. São quantos anos? A própria geração espontânea que ele não vai abandonar o osso de jeito nenhum, mesmo diante de eventos, né, de experimentos que já tinha na época. Não pode se falar que na época ninguém era completamente desconhecido os experimentos que buscam refutar a ideia da geração espontânea, né? Então vai representar isso. Então Kardec, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala assim que Kardec tem um raciocínio crítico. Mas nem tanto. Tem muita continuidade. E o Werneck, o livro que você mostrou do Vida, Morte e Vida, né, do Junqueira, né? Esqueci o nome dele. Ele defende uma ideia que eu defendo muito. Jacarandá, Né? Rodolfo Jacarandá. Jacarandá, desculpa, que eu defendo muito. A maior parte do que a gente chama em Kardec de filosofia, não tem filosofia ali, é teologia. Gente, tem muito pouco de filosofia em Kardec. Agora, se você fala assim, Kardec tem muita epistemologia, tem, como toda religião. E outra coisa que o Elias fala que eu defendo muito, gente, o espiritismo, nem em Kardec tem muito espaço para religião. E isso não é um problema, é uma característica. E aqui no Brasil, Helena, por que eles adotam isso? Porque o espiritismo chegou no Brasil católico. O espiritismo chegou no Brasil já é outra coisa. Então, Adão, Eva, tudo que é continuidade disso, a galera espírita adotou. E quando a gente vai estudar a história, né, do espiritismo, gente, o Bezerra defendendo isso, o Bezerra agiu como um homem também. Ele proibiu publicações de periódicos espíritas, porque ele tinha a máquina nas mãos. Isso são elementos históricos que ele não pode deixar de lado. Depois eu vou mandar para o Elias, para ele mandar para vocês, um livro, uma tese, uma dissertação de mestrado, falando sobre a guerra do Bezerra de Menezes contra os espíritas científicos do Brasil, inclusive proibindo, né, periódicos científicos sobre o espiritismo para divulgar o espiritismo místico. E é o homem Bezerra, e aqui, né, ele estava defendendo os interesses dele, certo? Então, assim, a gente precisa... E o homem profundamente católico, né, Diego? Bezerra era absolutamente católico. Pois é. Então, vamos lá. Vera e depois o Werneck. Essa questão, né, que nós justificamos que Kardec era o homem do tempo dele, filosoficamente eu coloco em dúvida,
porque toda a Europa se levantou na discussão com Kant que Deus, a alma e liberdade eram pressupostos e que não podiam ser abordados de forma científica. E agravou, porque o Kant ainda fez um livro explicando o livro que ninguém tinha entendido. Se ninguém tinha entendido, é porque estava à disposição do público. Então, eu não vejo nenhuma justificativa para Kardec ter usado com tanta ênfase a religião católica, cujo princípio é que fomos criados perfeitos e decaímos em função do pecado, e ele colocou que nós éramos simples ignorantes, portanto, sujeitos a aprendizado. Então, eu não vejo essa miscelânea, como falou muito bem a Arlene, na minha opinião, porque é uma mistureira para justificar pontos de vista que a gente percebe que não são fundamentados, né? Acho que está na hora mesmo de modificar esse planejamento, que tudo é espírito. Quando alguém fala para mim, eu quero que você seja protegida pelo espírito, eu digo, sai para lá. Eu quero ter a responsabilidade de errar por minha conta, e não através do espírito. Era isso que o meu desabafo. Espero que eu não mereça um ringue hoje. Não, ótimo. Não, Vera, mas é isso mesmo. Eu já reclamei pro Elias disso. Nossa, eu fico muito nervoso com a miscelânea que Kardec faz. E sem citar ninguém, né? E eu defendo claramente assim, eu tenho muitos argumentos e debato isso, assim, até hoje ninguém me convenceu. Isso que você falou é fundamental. Kardec é um tomista do século XIX, ele não saiu do tom. Kardec, gente, Allan Kardec não superou Tomás de Aquino, inclusive a posição que Tomás de Aquino coloca a razão é a mesma de Kardec, e a razão está sujeita à fé. No livro, no Evangelho, isso está muito claro. Então, ninguém conseguiu me convencer ao contrário. Lê Tomás de Aquino e lê Kardec, você vai ver. Werneck. Só para fazer um resgate muito rápido, a Arlene havia citado, eu ouvi aqui, Torteroli, foi isso, Arlene? Não sei se Isso, você, científico. exato, né? É aquele livro, cheguei a comprar o livro, assisti um podcast com o autor falando a respeito dessa história dos científicos e místicos, né? Que acabou, de alguma forma, dominando o Brasil por causa dessa pegada religiosa, gente muito simples, não estava com essa ciência avançada, entre aspas, no mesmo período que tinha na Europa. E essa preocupação no Kardec, talvez uma luta ambígua aí entre ter uma cultura muito religiosa e, ao mesmo tempo, ser um adepto da ciência positivista, isso reproduziu na sua produção literária, de alguma forma, né? Mesmo com os fenômenos da qual ele conversou com os médios, isso não tinha como. Por mais que a gente coloque que estava limitada a sua cultura, a sua ciência da sua época, isso reproduziu e, de alguma forma, quando chegou no Brasil, as pessoas conseguiram, de alguma forma, identificar isso. Eu lembro que, eu não sei quem foi que me afirmou, eu não li o livro, deveria ter lido ainda, tem uma fila aqui, que das viagens espíritas de Kardec, num dos centros, ele havia falado para evitar de fazer a oração dominical, que é o Pai Nosso. Por que isso? Justamente entendendo que o espiritismo era além da religião, que não deveria se misturar, que religião divide, cada um tem o seu ponto de vista, fosse uma espécie de coisa universal. Esse é o meu entendimento, e foi de quem citou isso também. Então, é só para falar isso, que existia pontos de vista diferentes, baseado naquilo que Kardec produziu, justamente por causa dessa dualidade que ele teve lutando, né? E que a gente continua até hoje, de certa forma, né? A gente está aqui reafirmando, mesmo com. Acho que a gente está aqui um passo a mais. Porque tem tanto furo no negócio. Meu Deus, como é que eu vou topar esses furos com essas coisas que estão falando aí? E é um aprendizado, né? Filosoficamente, a gente está questionando e tentando entender. Eu acho que não há erro nisso, né? E só para finalizar a minha participação, eu queria já propor agora aqui que, se for possível, nos próximos estudos, antes, a gente não tem uns 15, 20 minutinhos para bater papo, conversar, chegasse um pouquinho antes, que eu quero conversar mais com vocês. Porque a gente vai entrar num horário aqui que é o estudo, né? Tá bom? É isso. Então, gente, para a gente tá acabando, o Elias vai falar e já vai passar a tarefa para a semana que vem. Muito obrigado pela participação de vocês. E, Werner, o que você falou é muito importante, né? Se tem o espiritismo não vinculado a esse religiosismo, ou mesmo o espiritismo religioso, Kardec abriu espaço para tudo isso. Todos isso têm espaço em Kardec. Então, essa diversidade, né? Esse purismo que se tenta ter no espiritismo é impossível, porque o espiritismo permite várias visões. Já está lá em Kardec. Kardec tem tanto espaço para a questão científica, filosófica, apesar de ter pouca filosofia ali, como para a religião, né? Não é fechado.
O problema é a gente tentar criar um purismo que não existe em religião nenhuma. Não existe nenhuma religião pura ou nenhuma religião que tem só um fundamento, uma ortodoxia. Não existe isso. Nunca existiu experiência religiosa na humanidade assim. A gente também não precisa ter receio, sabe? De ver os furos que o Werneck apontou aí, né? Na obra kardeciana. Isso não tem problema, gente. Qual autor que não tem furo? Eu sempre brinco, eu falo para o Signates, a gente não tem nem que ficar falando mal de ninguém, porque daqui a 20 anos vão estar apresentando os furos dos meu livro, do seu, né? Vão estar criticando o Diego por causa de muitas falas que tem gravadas nele no YouTube, sabe? A Vera, e lá na FESP o pessoal vai pegar vários furos da Vera também, ó, e vão pegar a Vera para Cristo. Então, gente, isso é natural da experiência humana. A gente querer que Kardec não tivesse furos na obra dele é uma pretensão religiosa extremamente infantil, né? Então, se a gente tiver isso bem posto para nós, a gente vai ler a obra de Kardec com muita tranquilidade, vai discutir a obra de Kardec com muita tranquilidade, e nós vamos trabalhar Espiritismo com muita tranquilidade, né? Eu acho que isso é muito importante, tá? Gente, esse é para todo mundo, sem exceção, tá? Ainda que você não possa participar do nosso encontro, eu gostaria que você fosse lá na Escala Espírita e você descobrisse exatamente em qual ponto da escala você se encontra. Eu quero que você pegue lá aquelas 10 ordens de espíritos que Kardec apresenta, e eu quero que você diga em qual delas você se percebe. Então, você vai ver se você... Aonde tem escala, Elias? Questão 100. Questão 100. Ótimo. Bem lembrado. Questão número 100. Tá? Bom, eu me classifico como pseudo-sábio. Calma. Semana que vem você vai contar para nós, tá bom? Então, eu vou abrir depois, claro que acho que não vai dar para todo mundo falar, né? Mas quem tiver com mais vontade de falar, já ergue a mão primeiro. Porque nós vamos começar a semana que vem com cada um fazendo aí como é que foi sua experiência de se colocar dentro da escala espírita e se descobrir ali dentro daquele universo que Kardec elabora. Nós vamos dedicar 2 semanas para aquele capítulo, porque o capítulo tem 2 assuntos muito abrangentes e que a gente precisa, sobretudo porque eles têm muito impacto na nossa visão de espiritismo atual. É lá que está estudando o perispírito, tá? É lá que está estudando alguma coisa sobre o mundo espiritual. Então, nós precisamos discutir isso muito bem hoje, né? São assuntos muito importantes para a gente passar. Esse hoje, vocês viram que a gente pegou 3 capítulos, deu uma passada geral, assim, né? Dava para a gente fazer uma abordagem mais filosófica, como o Diego fez. Eu acho que qualquer pessoa lendo com esse olhar vai ter tranquilidade. Agora, o outro tem muita coisa que o movimento espírita discute muito hoje, tá? E a gente precisa fazer um estudo mais cuidadoso, então vamos dividir em 2. E eu quero começar, então, com a escala espírita. A gente vai inverter um pouquinho a ordem, tá bom? Boas reflexões durante a semana. E eu espero que cada um se ache na escala espírita lá no nível top, espírito puro. Ok? Fiquem todos com Deus. Uma boa Gente, um semana. abraço. Só se for puro espírito de porco. Viu? Obrigada, gente. Uma boa semana. Boa noite. Nos vemos sexta-feira às 20 horas. Tá Boa ok? noite, pessoal. Ó, beijão no Muito coração de obrigada. todo Boa mundo. noite. Boa noite. Tchau, obrigado. Valeu. Obrigada, Diego, Elias. Obrigado, gente. Ah, Boa noite, gente. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Vera. Boa noite, pessoal. Boa noite, amores. Boa noite. Boa noite.